Olá, começa nosso Mochileiro em versão podcast. Por aqui você vai ver muita coisa legal sobre montanhismo, escalada, ciclismo e conservação ambiental, temas que têm tudo a ver com a nossa bela Teresópolis. E para começar esse bate-papo diferente aqui no nosso estúdio, no terceiro piso do Teresópolis Shopping, o tema será ciclismo, um esporte que tem cada vez mais adeptos aqui em Teresópolis. E para falar comigo sobre o tema, Marco Juliano, presidente da Associação de Ciclismo de Teresópolis, Associação Bike Terê. Bem-vindo, Juliano. Obrigado, Marcelo. Agradeço o Diário aí pela oportunidade da divulgação, não só da associação, né, mas da modalidade em si, que é a utilização da bicicleta, seja para o meio urbano, né, de mobilidade urbana, seja no meio de performance, seja no meio de viajar, que a gente vai falar também da nova rota que está para surgir aí. Bom, Juliano, na pandemia a gente percebeu, naquele momento a academia fechou, tudo fechou, sem aglomeração e tudo mais. Quem não conhecia os esportes outdoor começou a procurar uma maneira para não ficar parado, né? Gente como a gente que não consegue ficar quieto em casa, e o ciclismo foi a fuga para muita gente, né? Aqui em Teresópolis você percebeu esse crescimento? A gente viu a nível nacional, cresceu bastante aqui. Como é que foi? Cresceu bastante, né? Porque é um esporte que você permite você pedalar e não se envolver com pessoas. Já quando houve o coronavírus, o que ocasionou? As academias fecharam, né? Então as pessoas tiveram que procurar outros tipos de atividade. E, além da corrida, que é um esporte mais fácil, né, de se praticar, o pedal também foi uma das grandes opções, né? E com o efeito da pandemia, houve muito a entrada de novos praticantes, mas também os equipamentos também acabaram disparando de preço também, porque houve uma procura enorme, não só no âmbito nacional, mas a nível mundial, digamos assim, né? E naquele momento, né, além dessa grande procura aí de mais gente, né, querendo a bicicleta, tinha dificuldade também de trazer peça, né, para repor. Então, aquele primeiro ano da pandemia, o mercado das bikes acabou mudando um pouquinho, né? O pessoal de fábricas, né, de empresas nacionais que dependem de peças, né, componentes estrangeiros, eles ficaram nas mãos, né, querendo vender um produto e não tinha como vender o produto porque realmente dependia das peças, né? As empresas no mundo também pararam de fabricar, né? Isso também ocasionou também esse boom também de procurar peças e não encontrar, né? E aí é aquilo, né? É questão de oferta e procura, né? A procura muito alta e o preço disparou, mas mesmo assim houve uma adesão muito grande. As pessoas tentavam comprar uma bicicleta usada, enfim, a procura foi enorme. Eu vi uma pesquisa que houve um índice muito grande também de vendas de bicicletas elétricas, né? E-bike. Então, por essa pesquisa, a gente analisa o crescimento muito no segmento, né? Não só, né, da parte das bicicletas e-bike, mas também no segmento das bicicletas, né, normais, né, que necessita da nossa força para funcionar por completo, digamos assim. É um tópico interessante, né? A e-bike, a bicicleta assistida, é uma bicicleta que facilita um pouquinho o pedal, né? Mas de certa maneira permite com que pessoas que não tinham esse hábito de pedalar, estejam acima do peso, um pouquinho mais velho, e que às vezes até acham, às vezes até tem condição, mas por conta dessa nossa própria limitação que a gente coloca na cabeça, acham que não. E essas bicicletas assistidas vêm mudando também esse mercado, né? Aqui em Teresópolis, inclusive, né? A gente vê cada vez mais e-bikes rodando por aí. Sem dúvida. Até mesmo o pessoal fazendo trilha, que hoje tem umas bicicletas especiais para trilha, e o legal dessas bicicletas é que permite a pessoa mais velha, digamos assim, uma pessoa menos condicionada, andar com quem está condicionado, ou uma pessoa mais nova. Então a e-bike é uma bicicleta que veio realmente para ficar. Está sendo uma febre, ainda é um preço muito alto, mas a tendência é cair de preço. Aliás, os preços das bicicletas já estão caindo bastante, comparado com que era na pandemia, pela alta procura. Hoje já diminuiu um pouco a procura, mas em compensação o valor vem caindo. Isso aí eu acredito muito que vai aumentar ainda mais a adesão, que a gente já pode ver na nossa cidade já, né?
cada vez mais praticantes, mais pessoas interessadas em informações, com certeza vão acessar esse podcast para saber mais informações de como está o desenvolvimento da modalidade e só tende a crescer, né? Bom, Juliano, quando a gente fala nesse crescimento aí da utilização da bicicleta, não só para a prática esportiva, para o fim de semana, mas também no fluxo diário, né? Uhum. Muita gente adota a bicicleta como meio de transporte. Eu mesmo tenho carro, mas raramente uso, ando mais de bicicleta para ir para trabalhar, para lá e para cá, para me deslocar. A gente tem que falar sobre respeito no trânsito, né? De ambas as partes. Um exemplo que a gente tem aqui em Teresópolis, que é importante frisar, é a utilização da ciclofaixa, né? Muita gente ainda desconhece qual é o sentido da ciclofaixa, onde vai a bicicleta e onde vai o pedestre. Então, uma das medidas que o Renato, que era o presidente anterior da associação, foi fazer uma sinalização, né, com normas específicas para caminhantes, corredores e ciclistas. Em cada ponta da reta tem uma placa sinalizando. O problema é que hoje as pessoas não leem. Então, assim, até um apelo que eu faço, leia as normas da ciclofaixa, porque isso ajuda muito. Em relação aos corredores e caminhantes, muitas das vezes eles seguem um fluxo dos carros e isso prejudica quem está pedalando. Por quê? Eles não estão vendo quem está vindo atrás, que é a pessoa do pedal, e aí o camarada que está pedalando, ele tem que jogar a bicicleta para a rua, né, para a avenida, e isso pode prejudicar tendo um acidente. Se o corredor ou o caminhante estiver fazendo o sentido inverso, ele vai estar vendo e, claro, com bom senso ali, ele vai abrir mais o caminho para o ciclista para não prejudicar, né, ou quem sabe não ocasionar um acidente ali, como já ocasionou vários, né? E principalmente também em relação a ciclista, caminhante e corredor, que vira e mexe acontece um tipo de acidente. Então, assim, eu acho que deve prevalecer o bom senso em relação a isso, né? E se tem uma norma aí, seguir essa norma, que aí vai dar tudo certo, o convívio vai ser bom para todo mundo, não vai ter acidente e vai prevalecer ali a saúde, a mobilidade urbana, e é isso que a gente quer. Além de, claro, né, Marcelo, hoje a gente é limitado a, digamos, quase 5 km de faixa, de ciclofaixa. A gente não tem mais nada em Teresópolis relacionado a isso. E a gente quer chamar a atenção do poder público para ampliar isso, para criar essa mobilidade em relação à bicicleta. Como eu também utilizo a bicicleta para ir trabalhar algumas vezes durante a semana. Eu acho que é 1000 vezes melhor do que carro, porque é mais ágil. No trânsito que a gente tem hoje, a bicicleta funciona muito bem. Mas, assim, a gente tem que pensar em ampliar essa situação e, claro, criar segurança para o ciclista, que é fundamental. Acaba essa discussão da ciclofaixa, a gente abre para 2 pontos, né? Primeiro, deixando claro essa questão do trânsito. Isso. Bicicleta é um veículo e ela deve seguir o fluxo dos veículos. A gente vê muito ciclista na contramão, inclusive na ciclofaixa. Hoje mesmo me deparei com alguns. Uhum. Bicicleta, gente, tem que seguir o fluxo de carro. E o caminhante, o corredor, no sentido contrário, que ele está olhando o trânsito vindo, inclusive o ciclista. E muita gente, Juliano, até desde que foi implantada essa ciclofaixa, questiona o tamanho dela, mas infelizmente, da maneira que a cidade se desenvolveu, né, ao longo da sua história, não sobrou muito espaço no trânsito. Apesar de apertado, eu concordo que é uma ciclofaixa apertada, deveria ter uma segurança um pouquinho melhor, mas se o caminhante ficar no cantinho e o ciclista passa do outro, todo mundo consegue conviver. Dá para trabalhar essa ideia e com segurança, né? Porque não adianta o caminhante seguir no fluxo do veículo, fechar a ciclofaixa e o ciclista ir lá para o meio da pista e ser atropelado. Ou o ciclista atropelar um caminhante. Então, se cada um respeitar a linha, tem espaço para todo mundo. E essa questão que você falou, e a cidade precisa investir mais, né? Porque até para incentivar, né? Hoje quem mora, por exemplo, no bairro de São Pedro, talvez não tenha aquela confiança para pegar a bicicleta, sair lá do bairro de São Pedro, sair lá da Rua Alto de Alencar, descer o Rosário, atravessar a Filiotepe, São Pedro, depois pegar uma Tenente Luiz Meireles com fluxo de veículo muito grande e se arriscando ali, porta abre, porta fecha, sai carro do portão. Então nem todo mundo tem essa confiança, né, que a gente adquire ao longo do tempo. Então é preciso, aliás, confesso que já acreditava, né, sentia uma expectativa muito grande com o atual governo que fosse feito algum investimento nesse sentido, que
ver um governo que chegou assim com uma ideia de mais moderno e tudo mais, mas infelizmente a gente continua só com essa ciclofaixa, né? Tem que investir, senão qual é a solução para esse trânsito engarrafado que a gente tem? É verdade, né? Mas eu acredito ainda nas mudanças, no diálogo, tá? A gente está para fazer um evento, um dia sem carro, no dia 1º de outubro, costuma ser uma semana antes, mas como ficou muito apertado, a gente marcou para o dia 1º de outubro, justamente para a gente começar a chamar a atenção relacionado a isso. A bicicleta como meio de mobilidade urbana, a atenção das autoridades em relação a criar possibilidades de mais ciclofaixas, digamos assim, ou sinalizações específicas direcionadas ao ciclista. Então, assim, o que a gente puder fazer para desenvolver mais esse lado, eu acho que vai ser bom para os dois lados, tanto para o ciclista quanto para o setor público, que vai melhorar a mobilidade urbana, vai melhorar a saúde da pessoa praticando um esporte, né? Menos gente nos hospitais, mais gente com saúde praticando atividade física. Vai economizar com a gasolina. E economizar com gasolina, né? Isso aí também é outro lado bom também. Agora, além dessa falta de respeito com o ciclista, né, que infelizmente não é só Teresópolis, é coisa de Brasil. Eu tive a oportunidade de pedalar fora do Brasil 2 vezes, Espanha, França, Andorra, e o carro passa a 3 quilômetros do ciclista, né? a 3 metros, né, do ciclista, não 1,5 metro. Mas é uma questão cultural que a gente percebe que isso demora, vem com o tempo ainda. Hoje a gente, esses tempos mesmo, estava treinando no São José ali, o carro acertou o meu guidão com o retrovisor na subida. Você e vários, ali é o mesmo problema. Ali tem que criar um tipo de solução para o ciclista, porque é muito curto, a gente fica muito preocupado. Além de tudo, tem os bueiros que tira mais espaço ainda do ciclista, que a gente tem que desviar do bueiro, e muitas das vezes a gente tem que procurar a calçada, mas a calçada não está em boas condições, né, ali naquele trecho da subida do São José. Enfim, temos que conversar, dialogar para aprimorar isso em relação, né, não só à prática do ciclismo, mas em relação a pensar como a utilização da bicicleta como mobilidade urbana, que é o grande objetivo. Bom, e por outro lado, a gente percebe aqui em alguns locais da cidade, muitos ciclistas utilizam as estradas para treinar e às vezes, mesmo havendo acostamento, a gente percebe grupos grandes e pedalando no meio da pista, né? Isso aí, o próprio ciclista se coloca em risco, né, Juliano? Porque se tem um acostamento, o ideal é que o grupo tente ficar ao máximo dentro ali da... É uma questão de bom senso que eu analiso, né? Por quê? Sempre o maior tem que proteger o menor, né, em relação à lei de trânsito, né? Mas a pessoa que está utilizando a bicicleta tem que ter consciência também de deixar o trânsito fluir, né? Como você também vivenciou uma parte na Europa, também eu também vivenciei essa parte em Portugal, também realmente é assim. O motorista só passa o ciclista com muita segurança, isso porque as regras lá são outras, né? As leis são outras, é cadeia mesmo, a pessoa vai para a cadeia, não tem o que fazer, não tem recurso. De repente falta mais leis para a gente, né? A gente tem que analisar em relação a isso também. Essa falta de respeito que às vezes falta até do próprio condutor de veículo, né? Um motorista, em relação ao ciclista. A gente vê isso também, Marcelo. Eu recebi, foi semana passada, um vídeo onde um ciclista estava na estrada, justamente, ele estava um pouco na estrada e o motorista passa rente a ele, encosta nele, ele cai e os demais vão caindo junto com ele. Enfim, ali aparentemente não aconteceu nada grave, além do tombo do cara. Mas, assim, pode acontecer, muitas das vezes é fatalidade mesmo que acontece e a gente tem que tentar evitar isso o máximo mesmo. E aí cabe justamente o que você falou, o bom senso também do ciclista de se orientar, também de não prejudicar o fluxo de carros também, então ele tem que se orientar também, e o motorista sempre com aquela consciência de tentar manter 1,5 metro do ciclista, que é a lei que rege o regimento aí do Código de Trânsito aí. O trânsito é feito de vários elementos, né? Se cada um fizer a sua parte e respeitar, funciona para todo mundo. Infelizmente no Brasil a gente vê aí anualmente casos de acidentes graves envolvendo ciclistas, então se a gente já vive num trânsito que é complicado, que é apertado, que pesa para o menor, para o ciclista, para o pedestre, a gente tem que ter atenção
redobrada, né? Então, ciclista, sempre que possível, vá no acostamento, siga lá o canto local adequado para evitar esse tipo de situação. Juliano, o cara comprou uma bicicleta, seja uma Aro 29, seja uma Aro 26, ele quer começar a praticar o ciclismo aqui em Teresópolis. O que ele pode fazer? Que tipo de atividade uma bicicleta permite que o teresopolitano desfrute aqui na nossa região? O que ele quiser. Se ele quiser pedalar na estrada, ele vai ter um local para pedalar na estrada. A Rio Bahia tem um acostamento maravilhoso. Muita gente não gosta de pedalar na estrada porque acha que é perigoso. Eu já pedalo desde 95, 94. Sempre pedalei na minha vida toda, nunca tive problema algum. Se a pessoa quer trilhas, a gente vive numa cidade com muitas trilhas, você sabe disso, né, Marcelo? O Marcelo conhece todas as trilhas aqui em Teresópolis, e cada vez mais a gente descobre até caminhos diferentes, né, Marcelo? Então, assim, se quer fazer alguma coisa urbana, a gente tem a possibilidade daquele passeiozinho tradicional, saindo da várzea ou saindo da onde a pessoa mora e vai até o Soberbo e volta. Então a gente tem vários locais para pedalar, né? Crianças levar para a praça, né? Para aprender a pedalar, enfim, é uma gama de lugares que permite o teresopolitano pedalar onde ele quiser, basta querer. Eu costumo falar sempre, que me acompanha nas redes sociais aí, quando eu fico um tempo sem pedalar, quando eu volto, o primeiro lugar que eu vou é o Soberbo, para dar aquela respirada no ar da Serra dos Órgãos. Muito bom. Dá uma contemplada no visual, e para quem está começando, ao invés de uma dica de passeio, saiu da várzea, mais ou menos 7 km, entre 6 e 7 km até o Soberbo, tem um pouquinho de morro, mas aqui em Teresópolis não tem para onde fugir, né? Não tem. Plano é só na reta, né? Não tem onde fazer. Engraçado, você falou do Soberbo, e tem um lugar especial para mim que é a Serra de Petrópolis, que eu gosto muito de estar ali. Para mim, assim, pelo menos uma vez por semana você vai ver lá no Strava o treino meu lá na Serra de Petrópolis, se não tiver mais de um treino. Eu me sinto muito bem no local. É claro que antigamente eu tinha uns tempos melhores para subir a serra, hoje eu já não tenho mais, estou com 48 anos, mas é um lugar que me traz uma paz, uma vida assim fenomenal. E ultimamente, o que eu venho fazendo? Venho fazendo até mesmo à noite. Algumas pessoas perguntam, porra, Juliano, não é perigoso? O número de veículos é bem menor que durante o dia. Eu sinalizo muito bem a bicicleta, sempre vou com roupas claras também. E assim, a bike pode te levar onde você quiser, basta querer mesmo. Agora, o Juliano falou da Serra de Petrópolis, a nossa BR-495. Isso. Ela é uma serra muito bonita, né? Eu já fiz a pé, inclusive, com um amigo meu, Valdemiro Teles, uma ideia de umas caminhadas diferentes. É uma serra que, inclusive, Juliano, eu acho que a gente remete a imagens aí europeias, né? Quando a gente vê as grandes provas, alguns cenários aí, a nossa Serra de Petrópolis não deixa nada a dever, né? Tanto o lado de Teresópolis, quando você virou para o lado de Petrópolis, o Mirante, né? Então, principalmente, quer dizer, não precisa separar a road bike da mountain bike, da Aro 26, mas principalmente para quem anda de road, né? Que é a bicicleta, para quem não conhece, essa do pneu fininho aí, né? Popularmente chamada de speed, mas é a road bike. É um dos caminhos preferidos, inclusive, para quem é da road, né? Isso aí. E eu queria chamar a atenção aqui, agradecer ao DENIT e a Polícia Rodoviária que vem fazendo o trabalho, acho que todos estão vendo aí, eles vêm sinalizando a serra, vão sinalizar com placas especificando que tem ciclista na via. Eu achei isso sensacional. O Maioli, que é o diretor lá do DENIT, o dirigente lá, eu agradeço muito pela atenção que ele vem dando à associação. Então, assim, é aquilo, é um respeito que está surgindo, que a gente não via isso, né, Marcelo? E as coisas estão começando a andar, a funcionar, e isso é muito interessante. Isso eu acredito também, justamente no primeiro tema que a gente falou, o crescimento da modalidade vem trazendo essa atenção especial, né, para o ciclista, para o praticante em si, né, da modalidade. Agora, para quem é adepto do mountain bike, do pneuzão mais largo, ou da antiga Aro 26, aliás, eu tenho algumas Aro 26 ainda, hoje eu ando de 29, tem uma roadzinha de entrada, mas a Aro 26 atende você também. Tem só uma 26 antiga, uma calóizinha lá, ela vai te levar aí para esse destino que eu quero falar agora perfeitamente, que é a zona rural de Teresópolis. A gente tem muitas possibilidades, né, Juliano? Entra no 2º distrito, sai no 3º distrito, ou vice-versa, ou faz circuito só ali dentro ali.
muito terreno aí, estrada de terra batida, com lavoura, com montanha, com beira de rio. O interior é sensacional para pedalar, né? Aqui em Teresópolis, assim, em 5 minutos você está numa trilha, dependendo de onde você mora. Eu moro ali no final da Heitor de Moristevo. Em 5 minutos eu estou no Vale da Lua, ali, já pegando o Vale da Lua, digamos, né? Não lá em cima. Mas a gente tem essa possibilidade muito rica. Tem o Parque do Imbuí também, que é muito requisitado, né? Quem quer fazer uma trilhazinha mais técnica e tudo. Aliás, só um ponto, Juliano. O Parque do Imbuí, talvez só quem mora no Parque do Imbuí saiba. A gente acha que é um bairro pequenininho. Olha ali a praça, são 6 ou 7 quilômetros de estrada pedalável e com trilha, só dentro do Parque do Imbuí. Né? Isso aí. Ali é muito legal. Vira e mexe também, eu vou ali quero fazer um treininho mais curto, vou ali, ou no Vale da Lua. Enfim, hoje eu não estou fazendo um volume muito grande, como fazia antigamente. Então, eu faço treinos mais curtos, que justamente eu procuro esses locais mais perto. E aí eu mantenho, né, digamos assim, meu condicionamento. E tudo a ver aí, a prática tá ali pertinho de casa, né, no quintal de casa, né? E pessoas de outras cidades não são tão favorecidas como a gente é. Digamos assim, da região serrana. Quem mora no Rio necessita pegar o carro, botar a bicicleta no carro para se deslocar para uma trilha, né? Porque o trânsito lá é bem mais violento, né? Já a gente não, a gente já sai de casa de bicicleta, isso é fantástico, né? Bom, e o Vale da Lua, o Juliano falou para você que não conhece o Vale da Lua, fica ali pertinho da Quinta da Barra, no topo da Quinta da Barra ali, conecta ao bairro da Prata também. E é um local onde há trilhas técnicas, né, para quem é adepto aí mais da parte mais técnica. Inclusive, há uma pista lá de treino feita pela turma do pedal, né, que mantém lá o Cláudio, o Zóia, essa galera da turma do pedal mantém a pista lá impecável, né? Isso aí. Todo ano eles fazem uma reforma, fazem uma vaquinha entre o pessoal. E, assim, principalmente o Cláudio Branco, o Rato, né? Nosso amigo Rato aí, ele dá uma atenção muito especial, ele está sempre preocupado, ver se tem trecho que não vai ocasionar um acidente, então ele está sempre limpando, capinando, né? Que o mato cresce rápido aqui, né? Como chove constantemente, principalmente nesse período que a gente vai pegar agora, aí o mato cresce e a trilha acaba fechando, né, Marcelo? E aí eles acabam entrando com esse tipo de trabalho, ali servindo mesmo. Eles estão ali motivados a fazer aquilo ali, que acaba, né, ampliando para todo mundo que pratica a modalidade. E o Vale da Lua é um dos locais aqui de Teresópolis, já recebeu alguns eventos aí de mountain bike que atrai gente de fora. Aí eu vou puxar um pouquinho, Juliano, para a cidade vizinha aqui, já que a gente está falando de competição, da parte mais técnica do esporte. A gente sai de Teresópolis, aí pega ali Santa Rita, Brejal, Pocinha, e nesse local a gente pode acabar encontrando o ícone do mountain bike brasileiro, que é o Henrique Avancini, que é de Petrópolis e vive treinando entre Teresópolis, sai de Petrópolis, Teresópolis, fica nessa região aqui, né? O Avancini é uma referência hoje, e ele é um dos caras que usa esse nosso quintal aqui também, né? Isso. Ele se aposentou, né? Ou melhor, está se aposentando, mas semana passada já estava treinando aqui no quintal aqui de casa aqui. Eu vi uma foto dele com um amigo treinando, pegou uma chuva danada aqui, foi o dia que mais choveu à tarde. Eu vejo que ele tem laços com a nossa cidade, então ele vive aqui em Teresópolis, parte dos treinamentos é feito aqui, né, nas nossas trilhas. Quem acaba interligando, né, Marcelo, como você falou ali, Pocinha, Tacamana ali, né, aquele trechozinho ali, que aliás a gente vai falar também daqui a pouco em relação à rota, que vai ter essa possibilidade também do pessoal de Petrópolis passar por ali e seguir a rota Serra Verde Imperial, né? Daqui a pouquinho, você que quer cicloviajar. Só dá uma instigada aí, né, na novidade que vai vir aí. Bom, Juliano, falando do Avancini, logicamente, como o Henrique Avancini é petropolitano, os eventos principais de mountain bike, inclusive nós tivemos etapa aqui do Campeonato Mundial em Petrópolis, os eventos principais acabam sendo levados para a cidade vizinha por conta do Henrique, que hoje é referência no esporte, não só, logicamente, olha para ele, a gente pensa em mountain bike, mas ele acabou elevando o ciclismo, a bicicleta, de maneira geral. Então, os eventos principais acabam ali em Petrópolis por conta do Henrique, o que é justíssimo, né? Porque ele é um petropolitano, da terra. Inclusive, aliás, deixando um abraço meus amigos da Trilhas e Rumos, o Olegário, o Fernando, o Andrés. Eu assisti um documentário do Avancini lá, do encerramento da carreira do Avancini.
aparece uma camisa da Vancini, parece ser lá dos primórdios dele, que ele desenhou trilhas e rumos na camisa. Porra, aí eu não sei se ele na época tinha algum apoio, ele sonhava em ter um apoio da trilhas e rumos na camisa, vale a consulta. Mas falando da questão dos eventos, logicamente os principais ficam lá por conta do Henrique, por conta da Vancini, mas aqui em Teresópolis a gente já viu alguns eventos legais, né, Juliano? Como por exemplo o Tour do Rio, né? Voltando para road bike, a gente já viu aqui em Teresópolis uma etapa do Tour do Rio, né? Umas, né? Né? Teve mais de uma vez, né? O Tour do Rio, pô, é um circuito fantástico, que além de organizar no nível profissional, né, que era o Tour, que era a volta, né, pelo estado em, se não me engano, 5 dias, tinha também as provas para amadores. Então, o amador ali, né, poderia fazer também certas etapas, e tinha uma etapa, né, que é tipo o Tour de France, né? Tinha também o L'Etape do Tour do Rio, que é o desafio Tour do Rio, que permitia o ciclista amador pedalar uma das etapas, né, da cidade que o Tour ia passar. Isso era muito interessante. Estou na torcida que volte. Esse ano já voltou o desafio Tour do Rio, foi em Niterói, foi mês passado. Agora só falta voltar mesmo realmente aquela prova de ciclismo que é fantástica, que chama muita atenção, garimpa recursos para os municípios que o evento passa, que é muita gente, tem gente não só do Brasil, mas equipes estrangeiras também. Isso é fundamental. Agora, quando você falou do Tour de France aqui, quando a gente olha para fora, para a Europa, tem grandes provas, o Tour de France, o Giro de Itália, a volta à Espanha, né, a Vuelta, e o mundo para acompanhar essas provas ciclísticas, principalmente o Tour de France, que é o mais antigo, o principal de tudo, mais de 20 dias de competição. Logicamente, quem pedala como a gente sonha com a realização de eventos parecidos com esse, mas a gente sabe que é difícil. Agora, o que você acha que falta, Juliano? Uma coisa que eu costumo falar, tem uma experiência do montanhismo, minha, do montanhismo lá, das associações, dos grupos que eu participei. Às vezes a gente cobra muito só do poder público, mas falta um pouquinho também do próprio ciclista, do interessado no tema, contribuir para que a gente possa um dia sonhar em ter um evento, pelo menos parecido com esse, né? Eu vejo que é um problema de cultura, né? A Europa em si já tem essa essência do ciclista, dos torneios, das pessoas apoiarem. O Tour do Rio, quando passou, por exemplo, Teresópolis, quando a chegada era na prefeitura, o trânsito parava. Muita gente não tinha aquela consciência do que o esporte é e do que o esporte está trazendo. Então, muitas pessoas pensavam em si, o trânsito está parando e tudo. Eu analisando por esse lado, tanto a nível dos atletas quanto das pessoas em si, falta essa cultura de analisar a atividade. Vai passar o Tour do Rio em Teresópolis. Pô, vamos lá apoiar, em vez de criticar. Ainda há esse lado. Vamos compreender que às vezes é preciso parar o trânsito um pouquinho. Então, assim, vejam aí uma imagem do Tour de France, os ciclistas subindo uma montanha, uma chegada, a quantidade de pessoas estão ali apoiando, festejando, hiper animadas. O Gustavo esteve lá fazendo, né, o L'Etape, né, esse último do Tour de France. Ele falou que é fantástico, é um clima, as pessoas vivem aquilo o tempo todo que o Tour está passando nas cidades. Então isso é muito gratificante. Então eu vejo esse lado da cultura que a gente tem que desenvolver mais, né? Chamar mais atenção, né? Ver que a bicicleta é algo realmente muito prazeroso, não só para quem pratica, né, a modalidade como no âmbito de performance, mas de assistir, de acompanhar, de torcer. Isso é fundamental. E trazendo talvez para um tema que a população comum, entre aspas, compreende, é a questão do retorno financeiro, né? Uma prova grande dessa, quanto ele pode retornar para a cidade, né? Então o turismo tem a ver. Imagine se Teresópolis tivesse aí alguma prova de ciclismo grande, alguma coisa que fizesse referência a essa prova, quanto isso interessaria as pessoas virem pedalar aqui, né? Trazer essa bicicleta, se hospedar aqui, consumir no comércio local, né? Teresópolis é a cidade do montanhismo, né? A gente quer transformar Teresópolis na cidade do ciclismo. Eu já tinha essa ideia. Hoje o nosso vice-presidente, o Magno,
ele já veio fomentar mais essa ideia de trabalhar, da gente trazer realmente Teresópolis como capital do ciclismo. Do mountain bike já não dá mais, porque tem uma cidade mineira que já tem esse título. Mas do ciclismo ainda não tem nenhuma cidade. E a gente aqui, Marcelo, tem várias opções. Temos a Rio Bahia, temos a Teresópolis-Friburgo, temos a Serra das Hortênsias, temos a Serra de Teresópolis, temos a Baixada também, onde a gente pode realizar treinos com, digamos, mais planos. Então, a gente é muito rico, a gente tem tudo para transformar Teresópolis como também a capital do ciclismo. E a gente está galgando em relação a isso para, quem sabe, realmente transformar a cidade e chamar mais atenção ainda, quem sabe, de mais praticantes virem para a cidade. Aproveitando o gancho aí, em 2016 que foi feita as Olimpíadas no Rio, vieram várias equipes treinarem em Teresópolis, entre elas a equipe espanhola e a equipe portuguesa. Então, assim, é uma cidade procurada por praticantes. A gente pode ainda aumentar mais ainda a atenção para a cidade relacionada a isso. Agora é um jogo em conjunto aí, de repente, do setor público, né, em relação à parte da associação, que a gente puder acrescentar em relação a isso. E crescimento é só benefício para o próprio município, né? Desenvolvimento de turismo, né? Isso aí, aí vai uma série de benefícios que é um leque de opções aí que pode ocorrer. O Mochileiro Podcast, hoje conversando sobre ciclismo com Marcos Juliano, que é o presidente da Associação Bike Terê, a Associação de Ciclismo de Teresópolis. Bom, no último bloco a gente encerrou aqui falando das grandes provas aí de fora da Europa, o Tour de France, a Volta da Espanha, o Giro da Itália, e me remeteu a minha viagem que eu fiz para os Pirineus de bicicleta em 2022. Fiquei lá só pedalando, foram 22 dias pedalando, conhecendo França, Espanha, Andorra, e fiz outras cicloviagens. Você que acompanha o programa Mochileiro já me viu por aí pedalando, bagagem amarrada na bicicleta, e a minha preocupação só de pedalar e conhecer locais bonitos. E em todas as cicloviagens que eu fiz, Juliano, eu sempre imaginei nossa Teresópolis tendo a oportunidade de ser incluída em um roteiro como esse. A gente tem uma cidade tão bonita, né? A gente falou das possibilidades de se pedalar para qualquer lado que a gente aponte a bicicleta, que a gente tem um local bonito para pedalar, tem montanha, tem rio, tem produção rural. E a gente agora caminha para ganhar um roteiro de cicloturismo que vem sendo desenhado, trabalhado pela Associação Bike Terê. Que roteiro de cicloturismo, de cicloviagem é esse, Juliano? Então, com a sua participação, né, Marcelo? Marcelo é uma pessoa fundamental. Justamente a gente trouxe o Marcelo por essa experiência internacional que ele tem, não só internacional, mas dentro do país também. Ele fez agora recentemente lá no sul do país. E a gente tem vários locais no Brasil e a gente viu que era fundamental fazer também uma rota na nossa região. Muito era cobrado, né? Mas faltava, digamos assim, um pouco mais de empenho das pessoas, né? De um trabalho totalmente voluntário, né? Da associação, dos membros da associação, principalmente eu, o Gustavo, o Renato e você como nosso diretor agora de cicloturismo, que foi nomeado recentemente. O Henrique também veio para acrescentar muito, que é subsecretário de turismo. Ele vem fazendo as pontes, né, com as prefeituras locais, né, porque a gente vai passar por algumas cidades da região serrana. É algo bem complexo, né, porque existe, né, em relação às burocracias, em relação à documentação, principalmente para sinalização, né, não é algo fácil. Até as pessoas estão muito ansiosas em relação a isso, né, no lançamento, mas surgiu, né, através principalmente de uma conversa entre a gente, a possibilidade de fazer uma rota de cicloturismo. O Gustavo tomou uma iniciativa ano passado de fazer, junto com o Marcos Paim, uma possibilidade do que seria a rota e que realmente vai ser a rota, né, Marcelo? A gente já fez essa vistoria, então Teresópolis vai ganhar uma rota com em torno de 250 quilômetros, né, com cerca de 4.000 de altimetria, de ganho de elevação, né, de subidas. Vai ser um circuito bem desafiador, mas que não há necessidade de fazer um dia, e vai implementar as seguintes cidades, que é Teresópolis, Friburgo, Sumidouro e Petrópolis, que vai ter um ramal interligando a cidade imperial
a rota também. Então as principais cidades da região serrana vão estar envolvidas num circuito, assim, numa rota que eu acho que vai ser uma das mais belas do país, principalmente quando passar ali nos Vales dos Deuses ali, que realmente, né, é algo magnífico. Sumidouro é surpreendente, né? Muita gente não conhece Sumidouro. A gente passou por paisagens lindíssimas em Sumidouro, então pode ter certeza que vai vir uma rota aí hiper especial para o praticante e para novos adeptos, chamar novos adeptos que a gente quer, né? Isso aí vai ser muito interessante. A gente fazendo a sinalização, aproveitando o tema aqui, a gente fazendo a sinalização durante a semana, o Gustavo falou uma coisa certa, as pessoas vão começar a ver a sinalização, poxa, o que é isso aqui? É a rota? Já vão começar a fazer uma parte da rota e de repente vão se interessar pela modalidade, fazendo já um pouco da rota Serra Verde Imperial. Essa rota aí, né? Eu tive a felicidade de ser convidado para participar da construção dela. Ela sai de Teresópolis, depois a gente chega a Sumidouro, depois liga a Friburgo, depois volta para Teresópolis, e como citado pelo Juliano, Petrópolis vem de um outro ramal, né? O que é comum nessas rotas de cicloturismo. E também haverá a possibilidade do ciclista fazer direto pelo ramal Petrópolis, deixando de fazer um pequeno braço aqui na localidade de Santa Rita, mas conectando a rota original. E ao longo dessa pesquisa aí, né, Juliana, a gente percebeu que às vezes a gente faz um pedacinho aqui, né, como ciclista, vou até Santa Rita, volto para casa, na outra semana eu vou ao Vale dos Frades, volto para casa, eu vou a Sumidouro, pedalar só em Sumidouro e volto. Mas quando a gente conecta esses municípios todos, através de, principalmente, né, o caminho, logicamente tem trechos que não dá para deixar de fugir da zona urbana e nem de um pedacinho ou outro asfaltado, mas essencialmente é estrada de terra batida e trilha. E quando a gente conecta tudo isso, eu já me coloco no lugar do visitante assim, passando pela primeira vez, por exemplo, se deparando ali com a cascata do Conde D em Sumidouro, ou ali no Vale dos Frades, né? Quando a gente vai para um lugar novo, né? Você imagina o visitante de Morinelli, né? Que atravessando, é né? É só beleza, e muitas das belezas que as pessoas não conhecem que a nossa região tem, né? E fora também as culturas que a gente vai passar, né, Marcelo? É a agricultura, é a cachaçaria lá em Sumidouro, uma cachaçaria de uma fazenda antiga Fazenda Santa Cruz. Santa Cruz, não sei de quantos anos, né? Muito antiga. A gente esteve fazendo a visita lá, teve uma aceitação muito grande. Então, assim, acredito que vai ser um diferencial, né, também da rota. Então, assim, fora as possibilidades de hotéis também pela região, vai agregar muito a região serrana, não só Teresópolis. As pessoas já estão hiper interessadas, entusiasmadas, querendo saber quando que vai sair o lançamento da rota. Está bem próximo, acredito que em novembro, acho que em novembro já deve sair aí a sinalização toda, o site e iniciar já, né, a possibilidade aí do... Gente, assim, os caminhos já estão lá, né? Se você quiser percorrer, mas o que a gente está fazendo é a sinalização com setas amarelas, inclusive, quem não me conhece, eu tenho aqui uma tatuagem que, por conta das minhas experiências aí nesse tipo de caminho, serão as setas amarelas para ser um caminho autoguiado. Basta seguir as setas, você vai sair de Teresópolis, vai voltar a Teresópolis através das setas. Terão placas também e será disponibilizado nesse site aí o GPS. Agora, Juliana, a gente realmente entende a ansiedade, o pessoal querer fazer, mas a ideia não é só falar, tem um caminho aqui, é já fornecer uma informação para a pessoa se hospedar, se alimentar, porque às vezes, a gente que é da região, às vezes tem uma dificuldade para encontrar um bom estabelecimento para se alimentar. Então, para quem é de fora, né, porque a nossa expectativa é receber ciclista de todo o Brasil aí, né? Por isso essa, digamos, demora um pouquinho, para poder pontuar, olha só, aqui tem restaurante, aqui tem hotel, aqui você pode se hospedar, ou você volta um pouquinho para ter toda essa informação para o ciclo viajante, né? Isso, mesmo porque assim, a gente tem possibilidade de fazer em 3 dias, né? Digamos assim. Mas tem gente que vai querer fazer mais dias, digamos, né? E a gente tem que criar toda uma possibilidade de planejamento justamente para essa pessoa. Se a pessoa quer fazer em 5 dias, 6 dias, onde ela pode ficar, qual o suporte que ela tem em determinada região. Então, assim, até mesmo em relação a uma possibilidade de fazer a rota parcelado, Marcelo. O que seria parcelado? Hoje eu vou fazer o trecho só de Teresópolis, daqui uma semana, daqui um mês eu faço o outro trecho.
Tem pessoas que pedalam nesse estilo. Principalmente eu vejo muita gente fazendo a estrada real nesse esqueminha Por assim. falta de tempo na agenda, Por falta de né? tempo, né? Porque às vezes demora muito e dependendo da performance da pessoa, enfim, ela vai fazer em menos dias ou pode fazer em mais. Então, abre-se essa possibilidade, né, da pessoa fazer em mais. Vai ter passaporte, então ela vai ter aquela possibilidade de carimbar o passaporte e no final tem um certificado, a princípio vai ser lá no Soberbo, né, lá no terminal, né, acho que ainda é terminal turístico, né, vai receber um certificado de conclusão da rota. Enfim, tem essas possibilidades que a gente vai desenvolvendo aí em relação realmente a esses pontos de apoio que são fundamentais. Agora, logicamente, alguns locais a gente identificou assim que tinha um serviço a menos, um pouco menos de hotel, um pouco menos de restaurante, mas esse crescimento vem com o tempo. Basta falar do Caminho da Fé, que é o Caminho de Santiago brasileiro, que começou lá 20 anos atrás, fez 20 anos agora o Caminho da Fé, e em muitas cidades não tinha sequer hospedagem, eles recebiam as pessoas em casa, e o Caminho da Fé foi crescendo e tinha gente que tinha uma portinha, hoje tem uma pequena pousada, ou vendia um cafezinho na rua, hoje tem um restaurante para atender o público cada vez maior do Caminho da Fé. Então isso volta para o tema que a gente falou sobre eventos e tudo mais. Essa rota de cicloturismo, além de permitir que pessoas conheçam melhor a nossa região, pode trazer um retorno financeiro, né? E se criar negócios que hoje não existem, né? Com certeza. Em relação a isso, tanto para aquela pessoa que tem uma pousadinha local, né? Que a gente, em Sumidor, a gente passou por essa dificuldade, né? De conseguir uma pousada, conseguimos, mas assim, a gente precisa ampliar, né? Hoje a gente tem uma estimativa de que pode ser a rota, mas pode ser que seja algo muito grande. E aí tem de partir para esse lado, como foi o Caminho da Fé. Começou algo mais simples e hoje se tornou uma referência, né, para todas as rotas, para todos os circuitos de cicloturismo. E a gente acredita também que aqui na nossa região tende a expandir isso também, né? E fora assim, também o comércio local das cidades também, isso vai chamar muita atenção também, né? E a rede hoteleira também, com certeza, vai ser beneficiada também, né, pelo lançamento da rota também. Então, fique ligadinho para saber mais sobre essa rota de cicloturismo. Acesse Rota Serra Verde Imperial no Instagram, por enquanto. Daqui a pouquinho tem o site. Bom, Juliano, para a gente encerrar, a gente falou algumas vezes aqui da importância da participação das pessoas, de se doar. A rota de cicloturismo, por exemplo, a gente vem fazendo toda através de voluntário. A gente bota dinheiro do bolso para combustível, para comprar material, tira um dia que seria de folga para sinalizar, para fazer levantamento de hotel. A gente vem falando dessa importância da participação das pessoas na vida da sociedade de um modo geral. E quando a gente fala do esporte organizado, uma associação como a Associação Bike Terê é fundamental, né? Fala um pouquinho para a gente da associação, que está agora, inclusive, com uma diretoria nova, né, com pessoas em cada segmento ali. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Então, a associação é de pessoas diversificadas, né? Quando a gente fala de associação, costuma ser assim, é uma panelinha. Não. Lá em 2020, se não me engano, quando começou uma conversa num grupo de pedal de Teresópolis, eu abordei essa possibilidade. O pessoal de Magé já tinha montado uma associação baseada nisso, com vários integrantes de várias equipes, vários grupos. E eu vi ali assim, porra, é um negócio interessante, né? Porque não fica só um grupo de pessoas conhecidas, mas você abre um leque ali de possibilidades realmente de mostrar uma efetividade em relação ao desenvolvimento da associação pelo trabalho que ela vai seguir, né? No rumo aí do seu destino, digamos assim. Então, assim, foi surgido assim, aí entrou o Renato muito entusiasmado. Na época queriam colocar eu como presidente, só que eu estava num cargo que eu poderia vir a ser candidato e eu não quis misturar as coisas, porque eu acho que são coisas totalmente independentes em relação à política e à associação em si. E aí eu, naquele momento, falei assim, eu estou para servir a associação, e aí eles me botaram no cargo de secretário, né, primeiro secretário, qual ajudei o Renato no mandato dele, digamos assim, por completo, né?
E agora, o Renato não pôde se reeleger, ele está com um compromisso à noite, e aí caiu no meu colo ser presidente da associação. Eu, no mesmo estilo, procurei diversificar, convidar pessoas de diferentes grupos, diretores de outras modalidades que eu não conhecia, tem pessoas que eu não conhecia, eles estão vindo para a mobilidade, para a associação. Então, assim, algo muito diferente, tá? Quando a gente implementou a associação, a gente viu que não poderia cobrar uma mensalidade como as demais cobram, porque acho que isso aí acaba inibindo o associado vir para a nossa associação. A gente lança produtos, vende produtos e assim a gente garimpa recursos para manter a associação. E vem sendo assim e vai continuar sendo assim. Eu acredito é aquela história que a gente escuta falar desde pequenininho, que uma andorinha só não faz verão, né? É muito mais fácil um grupo organizado conseguir, por exemplo, a criação de mais uma ciclofaixa do que um ciclista ficar lá com uma bandeirinha, né? Com certeza. E tem um poder, assim, que eu não imaginava. Eu, quando, por exemplo, fui procurar, eu e o Renato procuramos o DENIT para solicitar a possibilidade da sinalização a respeito dos ciclistas na Serra, quando falamos que era a associação, eu falei, poxa, bacana, faz um ofício para a gente, certamente a gente vai dar uma atenção especial, e realmente dá uma atenção especial a partir do momento que é um grupo, digamos assim, formalizado com a situação, tem uma atenção maior. Então a associação realmente é algo muito importante para o desenvolvimento do segmento na nossa cidade e agora até mesmo em outras cidades, né? Auxiliando aí a rota, auxiliando a sinalização da Serra de Petrópolis. Não vai ser só em Teresópolis, vai ser em Petrópolis também. Então, isso é benefício para todos, né? Juliano, para a gente encerrar, defina a bicicleta. A bicicleta é futuro. Muita gente entende aí como um veículo ultrapassado, mais devagar, mas nesse mundo tão caótico, tão corrido que a gente tem hoje em dia, o que representa, o que pode representar a bicicleta na vida de uma pessoa? A palavra curta, vida. É simplesmente isso. É um prazer imenso, é algo que eu não sei ficar sem. Provavelmente, hoje tem um aplicativo que se chama Strava, você acompanha todos os treinamentos dos amigos, de pessoas conhecidas. Se acessar meu Strava lá, você vai ver que eu treino toda semana, eu estou ali treinando ali por base, pelo menos ali, a semana passada foi uma semana mais corrida, 70 quilômetros, mas costuma ser 120, 180, isso assim, por baixo, né? A bicicleta é vida, é um estilo de vida assim que quem entra vira uma cachaça, realmente é um prazer imenso. O que eu falo para as pessoas, às vezes muita gente fala, porra, tu pedala tantos quilômetros, como tu consegue? Cara, é questão de hábito, questão de rotina, questão de disciplina, é questão de, no dia de você não pedalar, como você passou um período sem pedalar, Marcelo, você sentir falta da bicicleta na sua vida, de praticar. É isso, é um prazer imenso mesmo a bicicleta e convido todos a sentirem isso de forma homeopática, digamos. Não adianta pegar a bicicleta e fazer 50 km no dia, não. Vai fazendo por etapa, transformando a bicicleta em algo prazeroso, que certamente aquilo ali vai ser uma essência da sua vida e aquilo ali é um gatilho para uma vida que a gente vive com uma ansiedade, né, tão grande, né, para solucionar esses problemas, que ajuda muito, é um mecanismo, é o melhor material, digamos assim, psicológico que eu tenho hoje na minha vida, é a bicicleta. Com ela eu tenho um hábito de comungar comigo mesmo ali, pensar em soluções, em problemas, solucionar problemas através da bicicleta. Ela me leva a isso e eu acredito que possa levar todo mundo que esteja praticando também. Valeu, Juliano. É isso aí, ó, devagar e sempre. Esse foi o Mochileiro Podcast. Você ainda vai ver por aqui entrevistas sobre montanhismo, escalada, ciclismo. Vem aí Mauro Gaspar. Pesquisa esse nome, Mauro Gaspar, referência no ciclismo aqui de Teresópolis e também conservação ambiental, né? Afinal de contas, temos aqui 3 parques que cercam a cidade e podem garantir qualidade de vida e um futuro
muito diferente para quem vive aqui. Até breve.